Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conta com a presença do Padre Paulo, conhecida figura aqui da nossa sociedade, responsável por um instituto, o IJUMA, um dos mais proeminentes, que mais tem representatividade aqui no estado. Também vai falar sobre toda essa conjuntura da saúde, principalmente aquela voltada para o tratamento do câncer, aqui desde o começo até as tão difíceis ações de TFD. Comigo também, aqui para fazer a entrevista, o Josiel. Josiel, um prazer muito grande mais uma vez, sabe que todo tempo te renova aqui todo dia, né? Prazer renovado, muito obrigado. Pois é, então, Padre Paulo, uma satisfação muito grande ter o senhor aqui. Vamos conversar, vamos contar essa história toda. A gente volta já já para esclarecer para a população alguns pontos aí que estão precisando ser esclarecidos. Bem, estamos de volta agora para conversar com o Padre Paulo. E hoje, não fugir do padrão, a primeira pergunta eu vou entregar para o Josiel. Um amigo seu, amigo nosso, né, amigo de toda a comunidade macapaense, mas eu quero dizer isso da minha satisfação, meu prazer de tê-la aqui conosco. Claro, a satisfação é toda nossa, porque nós temos na pessoa do Padre Paulo Roberto uma pessoa de grande credibilidade, uma pessoa que tem uma grande liderança na sociedade amapaense, de grande respeitabilidade e que merece todo o nosso respeito. Mas, Padre Paulo, nós vamos sair agora da parte que a gente fica ornamentando com as características positivas de cada pessoa e vamos partir direto ao eixo principal. Essa semana que passou, o senhor fez algumas críticas na sua rede social sobre a gestão da saúde no Amapá. E eu quero fazer um preâmbulo com relação, antes de fazer a pergunta propriamente dita, porque a gente sabe que o senhor tem uma história em defesa das pessoas que portadoras de câncer no Amapá. E olha, por causa disso também a grande credibilidade que o senhor carrega, porque o senhor se desprendeu dos valores de sua vida pessoal para se dedicar aos portadores dessa doença devastadora que é o câncer. E na semana passada, o senhor foi acusado por algumas pessoas da sociedade de que estava criticando a gestão da saúde para ter algum benefício para o instituto que o senhor preside. Isso é verdade? O senhor criticou para ter benefício? Eu vou ser sincero aqui com vocês. O governador Valdez Góes me procurou 4 vezes. Me procurou no IJUMA 4 vezes. Ele foi até o IJUMA 4 vezes. O governador Valdez Góes enviou 7 secretários, todos com a missão de me ajudar a entender o processo político, social do Amapá e fazer com que eu compreendesse a necessidade histórica, social do IJUMA, uma instituição que eu criei, de fazer parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, no sentido, e foram palavras do governador, quem ia pautar a parceria seria o IJUMA. Eles estariam, a Secretaria, o governo do Estado, abriria as portas da Secretaria de Estado de Saúde para que o IJUMA pudesse pautar as políticas, contribuir, porque o governo do Estado reconhece que hoje no Amapá nós temos o conhecimento social da realidade da oncologia no Amapá. Então, não é verdade essa história de que nós queremos dinheiro, porque eu estou falando a verdade. Como eu falei, o governador me procurou 4 vezes, mandou 7 secretários. E todas as vezes eu expliquei qual é a missão do IJUMA. Nós não queremos substituir o Estado. Nós queremos que o Estado cumpra com seu papel. A função, doutores, e o senhor, eu reconheço como um dos homens mais inteligentes que pensam no nosso Estado, o senhor como empresário, que
que conhece profundamente as realidades, as demandas, as necessidades, sabe melhor do que eu, que não se faz política com assistencialismo, com filantropismo, com caridade. Se faz políticas públicas com controle social, com gestão inteligente, com políticas públicas, com projetos. Quer dizer que o senhor está na bronca, não é com o governador, então, é com o setor da saúde também e com alguns secretários. Eu acredito. Ou está de bem lá, está sendo bem atendido pelo Pedro Leite, secretário de saúde? A Secretaria de Saúde, eu costumo dizer, Secretaria de Saúde, porque o secretário, ele está secretário. Perfeito. Então, nosso diálogo com a Secretaria de Saúde, eu fui chamado 2 vezes lá na Secretaria, no sentido de fazer parceria. Porque o IJOMA, ele não quer ser amigo do Estado ou do governo do Estado. Interessante isso. Nós queremos contribuir de forma propositiva. Porque eu costumo dizer, Jurandir, José, que o IJOMA não é uma instituição de caridade. Nós somos uma empresa. E como empresa, nós queremos pensar políticas públicas, projetos. Nós somos uma empresa sem fim lucrativo, mas que precisa de dinheiro para gerir as nossas políticas, as nossas atividades. Então, eu como presidente do IJOMA e assessorado por alguns amigos que nos ajudam, tipo o Jaime da Domestilar, eu aprendi que nós fazemos empreendedorismo social. E não se faz empreendedorismo sem recursos, sem dinheiro. Beleza? Agora... Não se faz nada sem dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. Só promessa, aliás, né? Só se faz promessa sem dinheiro. Então, é tudo falácia, tudo é conversa para tentar colocar o povo contra o IJOMA. De que nós estamos querendo dinheiro. Mas você sente isso? Não, Não sente isso? Foi colocado isso. Perfeito. É uma tentativa de desconstruir o nosso projeto. Porque o IJOMA, ele quer lutar por políticas públicas e controle social. Por quê? Não se combate câncer lá, enxugando a bunda de doente. Perfeito, padre. Entendesse? A Organização Mundial de Saúde disse que até 2050 o câncer vai ser uma epidemia e o tratamento é muito caro. Eu conheço um amigo que todo o dinheiro que ele juntou a vida inteira, ele gastou para continuar vivo até hoje. Tá certo. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já para continuar nessa conversa no segundo tempo. Aguarde só um pouco. Bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco, conversando com o Padre Paulo Roberto, lá do IJOMA, que já deu a primeira sintonia. Agora, explique para a gente como é que está nesse momento o IJOMA, porque essas questões de ordem de relacionamento, elas são importantes, mas a população quer saber como é que está o IJOMA nesse momento, como é que se avalia o IJOMA nesse momento. Está precisando de quê? Já fez o quê? Como é que está? Olha, o nosso trabalho, eu costumo dizer que é um pedaço da Europa aqui em Macapá. O IJOMA é aquilo... Pedaço da Europa boa, né? Boa. Sim, porque tem aquela parte também... Não, boa. Aquilo que nós aprendemos, coisa de primeiro mundo. Coisa de primeiro mundo. O que existe de primeiro mundo que não existe nos países de terceiro mundo. Então, o IJOMA é uma das coisas mais bonitas que surgiu no Amapá. No sentido de que, se você for olhar a nossa história social, as lutas sociais, as instituições sociais da sociedade civil, quem foi capaz de construir uma história, um projeto como o IJOMA? Se você for olhar, todas as instituições quebraram, fecharam as portas, inadimplente, pegaram o recurso público e fecharam. Então o IJOMA foi a única instituição que foi capaz de criar um prédio ali, moderno, bonito. Nós estamos ampliando. E tudo sem dinheiro público, sem verba pública.
Mas sociedade... e aquele dinheiro da Assembleia não é público? Aquele dinheiro é público também. Mas foi uma minoria. Foi uma minoria. Foi uma pequena parte. Pequena parte. Mas ela continua, né? Mensal, não. Já acessou? Já acessou. Nós encerramos. Já encerramos porque nós fazemos questão de fazer parceria com a sociedade civil. Eu costumo dizer que o nosso parceiro, primeiro é Deus, segundo a sociedade, a imprensa de um modo geral e o empresariado. O empresariado local sempre abriu as portas para nós. Então, as nossas empresas, os nossos empresários estão compreendendo que hoje ter uma dimensão social, toda empresa ter essa dimensão social, contribuir com a sociedade, mais do que já fazem gerando emprego. Isso é importante para o desenvolvimento do Estado, porque eu parto do princípio que o Estado ele vai ser bem sucedido à medida que entender a função da iniciativa privada. O senhor está satisfeito com o resultado que tem obtido no IJOMA até agora? Com certeza absoluta. O IJOMA, as pouquíssimas coisas que avançaram na questão da oncologia no Amapá, e nós estamos fazendo uma revolução. Quem não conhece o IJOMA, quem não conhece o nosso trabalho, a nossa história, não tem noção. Nós recebemos pessoas do Brasil todo dia que vem em Macapá, gente do Ministério da Saúde, gente importante, empresários que vêm em Macapá e vão nos visitar e sair de lá encantado com a nossa história. Entendeu? Então eu tenho orgulho de fazer parte dessa história. Agora, o pouco avanço que aconteceu na área da oncologia no Amapá, a sociedade deve agradecer ao IJOMA. Padre Paulo, eu ouso dizer que o senhor não faz parte da história. O senhor é protagonista principal dessa história. O senhor é o idealizador e o criador desse instituto. Pois é, aí você colocou uma questão que a gente conversando aqui, no início da tua pergunta, a questão, eu postei no Facebook alguma coisa. E eu quero continuar nesse assunto. Pois é, qual foi a questão que eu coloquei lá, que eu não me lembro mais? Algumas pessoas comentaram que o senhor estava criticando porque queria que o governo injetasse dinheiro no IJOMA. Eu pedi que o secretário tivesse a coragem de pedir demissão. Certo. Por quê? De janeiro para maio. Junho, nós estamos no dia 2. Começamos junho agora, nós estamos no dia 3 de junho hoje. Pouquíssima coisa mudou na relação com os doentes de câncer. Ou talvez tenha piorado. Padre Paulo, me permita. O senhor tem feito essas críticas de forma tão veemente, eu quero me somar ao senhor na crítica também, por isso eu tenho condições de fazer essa pergunta. O senhor tem feito essas críticas de forma veemente, por que o senhor está achando que parte da imprensa está caladinha? Porque esse é um comentário de uma pessoa que eu vou reservar o direito de não dizer o nome, mas ele fala do problema do câncer da esposa dele, do remédio que faltava para a quimioterapia da sua própria esposa. Esse comentário está no seu Facebook. Alguém foi lá e escreveu, eu vou resguardar o nome dessa pessoa em respeito a ela, mas quem quiser ver pode acessar o seu Facebook, que vai estar lá. E ele diz que tem uma parte da mídia jabazeira que está caladinha, e esse governo que disse que ia cuidar das pessoas e das cidades, não tem pressa nenhuma para cuidar de quem tem câncer. Está lá no seu Facebook. O senhor acha que esse silêncio que está lhe forçando a reivindicar em nome dos portadores de câncer? Com certeza, porque a imprensa ela tem uma função social. Os grandes escândalos que foram denunciados no Brasil partiu da grande imprensa nacional. E, infelizmente, a imprensa ela pode contribuir ou pode atrapalhar o processo de desenvolvimento do Estado quando ela se omite. E aqui no Estado não é diferente. Eu tenho informação, pessoas me procuraram em roda de amigos, chegaram a me dizer: padre, aqui em Macapá havia uma roda, uma aposta, e que nesse governo o senhor iria se calar. Tudo que o senhor fez nos 4 anos do governo passado era para derrubar o governo, porque o senhor era aliado do governador Valdez Góes, do candidato na época, e agora o senhor seria o primeiro
aí todo mês, na fila do banco, receber o seu jabá. E agora mudou alguma coisa, digamos, do que estava acontecendo no governo anterior, lá do Camilo, para o governo agora do Valdez? Mudou alguma coisa? Sentiu alguma mudança? Aí essas pessoas vieram me procurar e disseram: padre, o senhor está de parabéns, porque o senhor provou para nós que realmente a sua visão não é partidária. Realmente o que interessa é a vida das pessoas, perfeito, é o ser humano. E disseram: olha, agora o senhor pode contar conosco. O senhor provou que o senhor é honesto, que a sua luta é honesta, é verdadeira. E de fato, é isso que eu estou fazendo. As pessoas não entenderam. Eu não sou partidário. Eu fui convidado para ser... Teve um candidato que me procurou dizendo: padre, o nosso partido lhe recebe de braços abertos. O senhor pode ser candidato a deputado federal. O senhor vai ter toda a sua estrutura. O senhor só tem que lançar o seu nome. E o senhor vai ser eleito o maior deputado federal do Amapá nessa legislatura. Eu disse: eu sou candidato a entrar no céu. O governador Valdez... Tô na fila, hein? O governador Valdez, numa reunião, estava presente o deputado Jorge Amanajás, e os dois, não sei se estavam brincando, me convidaram ou disseram que eu seria o vice-governador ideal para formar a chapa deles. E eu não quis. Só para lhe tranquilizar, teve uns 30 ou 40 que disseram a mesma coisa. Mas nós vamos já para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho mais, tá? Bem, estamos de volta, estamos conversando com o Padre Paulo, mas agora você não me respondeu. Melhorou alguma coisa? Você sentiu alguma diferença do governo passado para agora? Ou está tudo igual como era? Mesma reclamação, mesma dificuldade, a mesma falta de solução, os mesmos problemas para resolver? Um secretário de saúde que vai para a imprensa dizer que 60% do orçamento da Secretaria de Saúde está comprometido e que o restante, metade, é para comprar material e o restante para manter a estrutura funcionando, é o retrato do que está aí. Infelizmente, piorou. Piorou? Essa que é a realidade. Infelizmente, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para mostrar, porque se eu... Sua bandeira é o doente de câncer. É o doente, porque eu já disse... O que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Você poderia, digamos aqui, o que é que tem que fazer em pouco tempo, para que atendesse, para resolver isso? Não só do câncer, né? Porque do câncer de diabetes, de tudo. O de rim, de tudo. O senhor vai concordar comigo, o senhor vai concordar comigo, você vai concordar comigo. O que o empresário me disse sábado na Ação Global, nós ficamos conversando 7 horas lá, e ele dizia: padre, o que falta para o Amapá é gestão. É gestão. E eu acredito. E eu falei isso para o governador Valdez. Nós temos pequenas ideias, pequenas iniciativas, grandes progressos, grandes avanços. O Amapá precisa de pequenas coisas, de gênios que pensem as pequenas coisas, que não são levadas a... Nós temos megalomaníacos que ficam sonhando grandes projetos que não acontecem e nós esquecemos do município, lá do cidadão, lá do básico, da necessidade. Isso eu falei. Disse: doutor, governador, nós podemos fazer uma revolução na história do câncer aqui no Amapá. Mas para isso é preciso que a gente tenha coragem de fazer pequenos passos que não foram feitos. E aí a consequência está aí. Enquanto não for pensado pequenos projetos, como por exemplo, humanizar o tratamento, isso não requer dinheiro. Correto. Mas tem coisas como pequenas, como a peruca, a simples pílula, né? Para as grandes quimioterapia. Morfina, que custa 25, 70 centavos.
É uma dificuldade para depois falar no TFD. De repente o TFD é a grande referência que tem, que se fez ou se não for, se vale ou se não vale. Mas essas questões eu acho que são as básicas. Aquilo, né, que o doutor André, lá da Promotoria de Saúde, diz, nós estamos lutando não por tecnologia de ponta aqui no Amapá, mas por tecnologia do século passado. É. E aquela luta sua que foi o elevador, já está funcionando? Está quebrado. Continua quebrado, pai? Continua quebrado, falta morfina, falta... Primeira coisa, eu falei... Aquela reivindicação de que não tem morfina de 20 centavos... Continua sem ter morfina. Continua. Nós fizemos agora um fórum para discutir a questão da rede de oncologia no estado. E veio uma moça do Ministério da Saúde, a Laura, uma técnica, e ela disse que o Brasil inteiro está discutindo essa questão. O Pará, eu fui em Belém em março, o Pará está no segundo fórum para instalar a rede. E nós aqui, que puxamos a questão do fórum, deveria ser uma iniciativa do governo do estado. E faltou a presença do governo do estado nesse fórum, que deveria ser o interessado, deveria ser ele que deveria ser aqui, ausente. O governo tinha que ter puxado esse assunto. Ter puxado. E a moça do Ministério da Saúde disse que hoje o Brasil inteiro está discutindo e nós estamos fora. Por exemplo, uma coisa simples, nesse fórum. E foi um sucesso. Não foi maior porque não teve o apoio daquele que deveria ser o mais interessado. Entendi. Era conter as informações. As informações depois coletadas lá no fórum foram para onde? Foram encaminhadas ao governo, porque não vai ficar de mal com ele também, né? O secretário foi lá algumas vezes, mas uma informação muito interessante que a moça do Ministério da Saúde colocou lá para todos nós, ela disse, olha, é fantasia falar de oncologia no Amapá quando não existe um simples laboratório para te fazer um exame de fezes. Meu Deus do céu. Eu estou repetindo isso, o povo não me escuta. Eu estou feliz de estar aqui, o título do programa, eu sempre exigi, vocês estão de parabéns. O Amapá precisa discutir os seus problemas. Eu vejo o senhor falar sempre isso. Nós precisamos discutir, precisamos de um programa inteligente, que não fale amenidade, que tenha coragem de olhar para o telespectador, falar a verdade, não mascarar a realidade, não vir enrolar o telespectador aqui com blá blá blá. Entendeu? Então vocês estão de parabéns. As grandes questões do Amapá ainda precisam ser discutidas e vocês estão fazendo isso aqui de forma brilhante. Entendeu? Então, não adianta falar em oncologia sem laboratório. Todo dia chega lá em casa, lá no Ijoma, eu falo porque é a minha casa, eu trato como casa. Perfeito. Gente pobre, com um tumor dentro de um pote, aqueles potes de café que vende por aí. Chegou lá uma senhora, ela estava com 13 dias com um tumor que pegava do fundo do copo até aqui, que o médico teve a caridade de extrair para fazer análise. Se agora a senhora vai, procure um laboratório para fazer. E a mulher analfabeta que veio lá das brenhas do Calçoene, andava com tumor na rua. Correndo atrás para precisar fazer exame. Até que alguém indicou Ijoma. Século XXI, dia 3 de junho de 2015. Ainda a situação é essa. Em que o padre Paulo Roberto vive. Aí, agora, Padre doutor... Paulo, nós estamos encerrando o nosso programa, infelizmente, não dá para ficar conversando aqui por mais um programa. Quero que você olhe ali para a câmera e fale para o seu povo aí, em um minuto que o Não, eu não quero falar para o povo, eu quero falar para as autoridades da Secretaria de Saúde. E quero dizer que enquanto senhores, secretários, técnicos, médicos, governador, enquanto um doente sair com um copo na mão, com um tumor dentro, procurando uma alma generosa que pague a biópsia dele, falar de oncologia no Amapá não passa de uma mentira. Pois é, muito obrigado você, telespectador, que ficou conosco até agora. Obrigado, Josiel. Obrigado ao Padre Paulo, com toda a sua veemência, com toda a sua verdade, né? Realmente isso é importante ser dito, a verdade tem que ser dita. Você há de concordar conosco. A gente volta amanhã, siga com a programação Pega aqui na minha mão devagar. Da emissora. Abraço. Parabéns pelo programa. Obrigado. Nós estamos precisando de verdade.